A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na Catflix, o ambiente do cristão na internet. Estamos no Bacharel em Teologia, módulo 7, estudando sobre a tipologia do tabernáculo, aula 3. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Te louvamos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que as bênçãos contidas nesta aula repousem sobre os teus servos e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Vamos lá? Introdução. Está sendo maravilhoso, né, irmãos? É uma riqueza de informação, uma riqueza de detalhes. Eu sei que já teve lições da escola dominical, já foi abordado sobre o tabernáculo, mas aqui, irmãos, é diferente. É diferente. Existem muitas revelações espirituais contidas nessa tipologia que você não encontra em outro lugar. O tempo aqui é propício para isso. Então redobre a tua atenção aí, limpa bem o teu radar espiritual aí para não perder nada dessas revelações, porque esta matéria, ela está lá no 4º nível de revelação, a linguagem espiritual da Bíblia, por meio da tipologia. Vamos lá? Introdução. Deus é santo, meus irmãos, e importa que todos que desejarem se aproximar dele sejam purificados pela água de sua palavra. Lembra? João 15:3. Vós já estáis o quê? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós vamos aprender esse aspecto aqui que já era ensinado por meio da tipologia do tabernáculo. Vamos lá. O lavatório de bronze, Êxodo 30, 17 ao 21. Conhecida também como pia de bronze, era feita de bronze e foi usado espelhos de metal das mulheres, olha que legal, ficava no átrio, entre o altar do sacrifício e o tabernáculo. Pouco se sabe sobre o seu formato, exatamente, detalhes. Sabe-se apenas que era uma bacia colocada sobre um pedestal também de bronze. E o objetivo maior era limpeza. Antes de entrar na presença de Deus, no tabernáculo, que representa o céu, a morada, tem que se limpar. É por isso que eu não concordo, irmãos, com pessoas. Não é que eu não concorde, a Bíblia ensina que não é possível alguém se aproximar de Deus sem se purificar dos seus pecados. Não que a pessoa se purifique, mas se arrependa e Cristo, com a sua palavra, o purificará. Tem que haver essa limpeza. Lembra, o Senhor Jesus, na parábola das bodas? Amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Alguém até pensa, não, vai ter um monte de gente que vai conseguir entrar lá e tal, depois a gente vai ver que não, irmãos, ali é uma parábola, a pessoa nem vai para o céu se não trocar as vestes. Como entraste aqui sem veste nupcial? Amarrai-o de pé e mão e lançai as trevas exteriores. Não entra sem trocar as vestes, sem se purificar, sem se limpar. Tem que se arrepender dos seus pecados, tem que confessar os pecados, não pode sentir prazer na iniquidade, não pode. Se acontecer que sejam pecados involuntários, porque existem os pecados involuntários, onde a pessoa não tem prazer, não deseja voluntariamente pecar, e essa pessoa está sempre se arrependendo, pedindo, Senhor, me lava no teu sangue, me purifica, me perdoe disso, me perdoe daquilo, não sente prazer no pecado. São pecados involuntários, ele é fiel e justo para nos perdoar mediante arrependimento. Agora, tem que se purificar, tem que ser purificado pelo Senhor Jesus, tem que se limpar para poder ter acesso ao tabernáculo de Deus. Tem que passar pela pia. Por isso esse negócio de vem como está, fique como está, que Deus só quer o coração, não é ensinado pela verdade bíblica. Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá? Esta pia só poderia ser usada pelo sumo sacerdote, que essa lavagem só quem faz é Jesus. É Jesus, por isso que aponta ali a manutenção da pia pelo sumo sacerdote. E os sacerdotes, quando entrassem na tenda, e como eles representavam todos os seres humanos,
Isso mostra que cada ser humano precisa dessa lavagem. Ou quando chegasse ao altar para ministrar. Nas ocasiões da consagração, deveriam tomar banho completo. Este ato impediria que eles morressem em serviço. Olha só, irmãos, há uma pena, e essa pena já aponta porque não vai ter meio termo. As pessoas que não se purificarem não terão comunhão com Deus. E quando eu falo se purificarem, é serem purificadas por Cristo. Repito, não que a gente tenha o poder de se purificar. Letra C. Não é especificado uma medida para este móvel e não há indicações de argolas e varais para transporte e não era coberto durante o transporte. Isso indica que possivelmente não seria tão grande. Tá? Isso significa, como não há muitos detalhes, não, pelo ensinamento bíblico, por isso que eu disse, você nunca ouviu o que você vai ouvir aqui agora, essas aulas são diferentes. Possivelmente essa pia, ela era pequena para que um de cada vez se lavasse nela. Não era uma lavagem coletiva. Não. Isso significa que cada indivíduo, por isso que a Bíblia diz, cada um dará conta de si no juízo. Cada um precisa desejar ser purificado por Cristo. Então, como não há, aqui tem, né, argolas e tal, mas a Bíblia não fala. Possivelmente era pequena, fácil de transportar e por ser pequena trazia a ideia de uma lavagem individual de cada ser humano. Então, cada um precisa, por isso que Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a reflexão para a lavagem. E ao que tudo indica, era uma pia pequena para que houvesse um de cada vez sendo purificado. Ok? Isso é maravilhoso, irmãos. A salvação é individual, tá? Cada um vai dar conta de si no dia do juízo. Por isso que dá a entender que a pia era pequena para que cada um fizesse essa purificação e passasse por essa purificação. Tá? O significado do lavatório. Água simboliza a palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado. É a palavra de Deus que ela é viva, que vai operando a transformação de dentro para fora e fazendo com que a gente ame a vontade de Deus, acerte a vontade de Deus e ande sem pecado. É ela que nos purifica. Banho completo simboliza a regeneração completa de Cristo, conforme Hebreus 12 e 14. Ali nós já vimos o Senhor Jesus, né? Vós já estáis limpos pela palavra que os tenho falado. Mão e pés representam um trabalho sincero, limpo, e um andar de acordo com a palavra de Deus. Tinha que lavar as mãos, atitudes puras diante de Deus, e lavar os pés. Conduta pura diante de Deus, a cada passo. Sensacional. Espelhos tipifica a revelação de Deus para nós. Mostra-nos as falhas e demonstra as virtudes. É por isso que eu acredito, irmãos, que dentro dessa pia havia ali o metal, não era o espelho como a gente tem hoje, né? Era o metal polido. E era o bronze, né? Por isso que Paulo, por mais que você polisse, não dava 100% de nitidez. Por isso que Paulo diz assim, hoje nós o vemos como que por um espelho. Porque o espelho da época era o bronze polido. Ficava assim uma imagem meio torcida, não 100% nítida. Então aqui, irmãos, quando as pessoas chegavam, elas se viam. E justamente aquilo que Paulo diz, examine-se, pois, o homem. A gente tem que se enxergar. Será que estou limpo? Como estou diante de Deus? É por isso que eu acredito que era uma pia pequena, onde cada um ia ali fazer a sua limpeza e ia se examinar. Porque tinha um espelho ali que refletia, tanto mostra a pureza de Deus, como faz com que a gente se enxergue diante de Deus. Como a gente está. Sensacional, né? Sensacional. Sem medida, representa a graça iluminada, fonte da palavra inesgotável. Deus não deu medida, justamente, acreditamos que era pequeno, não tinha as medidas, e isso fala de que não há como mensurar, não tem medida, isso fala da graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos permite nos purificar. Então aqui está a ideia, né, de um sacerdote se lavando. Não era coberta, simboliza que a palavra de Deus não é encoberta, mas está revelada a todos.
Então, ou seja, não é para ficar como seitas que existem por aí, né? Como, por exemplo, os maçônicos. Não, a gente faz lá, a nossa ordem é secreta. Irmão, tudo que é secreto nessa terra, que tem que ficar escondido, não é de Deus, irmãos. Tá? Porque a pia não era coberta. A palavra de Deus, ela está aberta. Ide para todo mundo pregar o evangelho, é para mostrar, é para revelar. Por isso, não se cobria a pia. Após o altar, a palavra de Deus só terá sentido quando o homem passar pelo altar do sacrifício. Ou seja, nós vamos aceitar essa lavagem se eu realmente já tiver passado pelo sacrifício. O sacrifício fala de renúncia. É um sacrifício abandonar um pecado. É um sacrifício, é difícil. Mas eu deixei. Quando eu deixei, eu estou apto para ficar me lavando, sendo lavado pela palavra de Deus. Uma pessoa que não quer abandonar o pecado, ela nem se aproxima da pia para se lavar, não quer. Agora, a pessoa, eu quero, entra pela porta, aleluia, e sacrifício. Quero morrer para o mundo, quero abandonar o pecado. E agora, água. Quero água para a minha vida, quero a vontade de Deus, eu quero, é ela que vai buscar isso. Ela que vai aceitar o convite da sabedoria que clama na porta, ela abandona o pecado, passa pelo sacrifício, que é o próprio Cristo, né? Que eu passo, Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. Eu vejo que o altar do sacrifício é Cristo, deu o maior exemplo, eu também vou segui-lo. Vou também sacrificar as vontades da carne e agora eu quero água. Aleluia! Glória! Ficar limpinho diante de Deus, com atitudes e cada passo, agradando a meu Deus. E agora o destino é onde? É o tabernáculo, é o Santo dos Santos, é a glória de Deus nas suas moradas celestes. Aleluia! Altar, fantástico, né? Fora da tenda, para ter acesso ao conhecimento das coisas divinas, tem-se que passar pela lavagem da palavra de Deus. Esse fora da tenda, irmãos, é um dos maiores sinais da graça de Deus para a humanidade. Porque a tenda representa o céu, o tabernáculo está no céu. E o Senhor permite que a sua palavra esteja entre nós, irmãos, para nos lavar fora da tenda. Então é um processo que Deus permite que esteja aqui na terra, fora da tenda, purificando a humanidade. É a graça de Deus, irmãos. Senão não tem como entrar na tenda. Então por isso que a água está fora da tenda. Por isso que o verbo vivo veio, que é o próprio Cristo, a palavra, nessa terra, fora da tenda, fora da tenda. E a graça, oferecendo graça, se limpem aí, sejam purificados, para vocês terem acesso dentro da tenda. Sensacional. Vamos lá? A tenda era como uma caixa de 15 metros de comprimento, 5 metros de largura, 5 metros de altura. 15 metros de comprimento, 5 metros de largura, 5 metros de altura. É grandinha, né? Construída com 48 tábuas de 75 centímetros, sendo 20 tábuas em cada lado e 8 nos fundos. Para cada tábua existiam 2 bases de prata, portanto 96 bases. Portanto, 96 bases foram usadas em todo o tabernáculo. Ainda foram feitos 15 travessas de madeira e um travessão central para a fixação das tábuas. Tanto as tábuas, as travessas e o travessão eram cobertos de ouro. Vamos entender tudo isso. A entrada possuía 5 colunas de madeira de acácia. Olha, sensacional, né? 1, 2, 3, 4, 5. Cobertas de ouro, com 5 bases de prata e colchetes de ouro para a fixação do cortinado de linho fino retorcido, azul, púrpura e carmesim. Lembrando que tudo isso aqui fala da obra de Cristo, irmãos. Tudo isso. Colunas, sustentação, o linho, os ganchos, o ouro, tudo fala da obra de Cristo, a nobreza de Cristo e o seu reino. Sensacional. Mas vamos lá, vamos entender mais. 10 cortinas de linho fino, retorcido, azul, púrpura
e carmesim, com querubins bordados. Cada cortina tinha 14 metros de comprimento por 2 metros de largura, ligadas em um grupo de 5 cortinas através de 50 colchetes de ouro. Falou de colchete, argola, é ele mesmo dando a sustentação a tudo, todo o universo, todo o seu reino, a todos os seus filhos. Sensacional, mas vamos lá. 11 cortinas de peles de cabras, com 15 metros de comprimento por 2 metros de largura, ligadas em grupos de 5 e 6 cortinas através de 50 colchetes de bronze, sendo que a 6ª cortina pendia para a frente da tenda. Sensacional. Vamos lá. 2 cortinados de peles de carneiro e peles de animais marinhos. Isso fala de tanto no céu como na terra, como no mar. Prevalece a obra de Cristo sobre tudo. Significado da tenda. Vamos lá. Linho fino retorcido. Ficava debaixo de todas as outras cortinas, ou seja, era o teto da tenda, representando a humanidade de Jesus, sua pureza, perfeição e sofrimento. Ainda esse linho, essa justiça de baixo, meio que escondida, fala do homem Jesus Cristo, que ficou 30 anos no silêncio, escondido, quietinho, sem ninguém estar vendo. E depois ele se manifesta. E esses 30 anos ele ficou vencendo o pecado, vencendo a carnalidade, vencendo as tentações. E depois ele se prepara, recebe o poder, a unção, depois que sai das águas do batismo, vai para o deserto, vence a tentação e depois começa seu ministério. Mas ficou 30 anos escondidinho, ele sendo a justiça de Deus, vencendo as tentações, o pecado, o mundo e o diabo. Sensacional, né? E destinado a ser torcido, né? Que chegaria o momento da cruz para ele. Não foi fácil. Tudo é Cristo aqui, irmãos, é a sua obra. Azul demonstrava um Cristo celestial, sua pureza divina e a infinitude das bênçãos celestiais, que ele veio do céu, né? Emanuel, Deus conosco. Sensacional. Púrpura representava ou representa a realeza de Cristo e seu senhorio. Carmesim, o sangue de Cristo vertido no Calvário e a sua capacidade para salvar do poder do pecado, pois seu sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue, irmãos, fala da aliança. Cada vez que você vê sangue sendo derramado, é uma aliança, pacto de vida. E Jesus derramou o seu sangue e garantiu a vida para nós. Ele tem autoridade para salvar. E era representado na cor, né? Pele de cabras, animal utilizado para oferta pelo pecado, simbolizando a morte expiatória de Cristo para a remoção dos pecados. E tudo isso aqui, irmãos, eu vejo que representa o tabernáculo celestial. Só existe esse tabernáculo celestial para os homens por causa da obra de Cristo. Por isso que Cristo aparece em todos esses significados. Então, pele de cabra tem no tabernáculo? Tem o sacrifício de Cristo ali que possibilitou a existência desse tabernáculo. E tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, irmãos. Deus, ele é perfeito em justiça. A intenção do Verbo vivo em proporcionar tudo isso para o homem, resgatar a humanidade, já foi na eternidade preparado. Tudo isso antes da fundação do mundo. Sensacional. E claro que tem etapas, né? Que Cristo ele precisava entrar, né, como homem, dar o testemunho universal. Por isso que ele disse, eu vou preparar lugar, vou dar essa prova, mas não que não tivesse preparado. Na verdade, ele mesmo, a Bíblia diz, né, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, já estava tudo preparado, mas o Senhor Jesus vai cumprindo as etapas dessa concretização. Peles de carneiros, pintada de vermelho, representa o cordeiro que foi levado ao matadouro. Não era vista por ninguém. Estão vendo? Jesus, ele não quis, irmãos, se vangloriar nesta obra. Mas, quietinho, só com os apóstolos, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue. Sabe? Mas não divulgou isso ao mundo, não pediu uma audiência pública, olha, eu vou passar por uma injustiça, fiquem cientes. Não, quietinho, escondidinho.
só para realizar a justificação da humanidade perante Deus, que é o que importa. Peles de animais marinhos era a peça que ficava exteriormente, cobrindo as demais. Não tinha beleza e era de cor acinzentada, e escondia ainda a beleza do tabernáculo, conforme Isaías 53, 2 ao 3. Era a cortina mais resistente aos intempéries. Então, as peles dos animais marinhos, o mar fala das nações, fala do mundo. Então, essas peles externas, que eram de animais marinhos, representam exatamente a realidade deste mundo. Na realidade desse mundo não tem muita beleza. Isso, eles olhavam assim e não viam tanta beleza. É a realidade desta vida. Mas o que está oculto, no sentido espiritual que o mundo não vê, é 1000 vezes mais belo do que qualquer coisa neste mundo. Por que você acha que a Bíblia diz o que o olho não viu, o ouvido nem ouviu, não ouviu e nem subiu ao coração do homem? São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso está representado aqui. Por fora você olhava, não tinha tanta beleza. Isso representa o mundo, que nem se compara às belezas do reino de Deus, que estava tudo dentro. É 1000 vezes mais lindo o reino de Deus. Não se iluda com as coisas deste mundo. O tabernáculo prova que é 1000 vezes mais bonito o que está dentro do que o que está aí no mundo. Vamos lá. Cortinas fala de proteção contra o sol, chuva e tempestades de areia. A proteção divina está relacionada ao poderio dos querubins. Tinha anjos também ali, que nos livra do poder do pecado e da ira futura. Então o próprio Deus, com a sua justiça, o seu reino, os seus anjos, sempre trabalhando. Tanto que a Bíblia diz, os anjos estão na terra trabalhando a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus, com a sua proteção, está mantendo o seu povo livre das intempéries deste mundo e também das ações do diabo, da condenação eterna. Tudo isso aqui fala da proteção que vem de Deus. A visão externa. Do lado de fora do átrio não era possível ver a parte interior, a não ser o lado externo da tenda, símbolo da aparência da igreja. Ou seja, o mundo percebe o lado terreno da igreja, mas o mundo não entende as riquezas que nós discernimos. Então, isso revela também esta visão que de fora podia ver o tabernáculo, mas dentro não podia ver. E quem estava dentro dos átrios também não deveria ficar vendo lá fora, né? Então, o sentido é duplo aqui, né? O ímpio não consegue discernir as riquezas do reino que está dentro, mas o crente que está dentro não é para ficar olhando para fora. Sensacional! Aleluia! Os querubins representam a glória do Senhor dentro da tenda, a visão das coisas espirituais. Querubins é símbolo da glória de Deus, irmãos. Então quem está dentro, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, vai estar recebendo as visões ricas da glória de Deus no seu interior. É por isso que você se alegra, que você se regozija, você chora na presença do Senhor e pela fé vê coisas maravilhosas do reino de Deus. Isso é real. Por quê? Porque Deus deixou, põe querubins aí, que representa a minha glória, e aquele que estiver em comunhão comigo vai estar tendo contato com a minha glória. Lembra que Jesus falou? Quem crer, verá. Se creres, verá a glória de Deus. Sensacional. Os colchetes, assim como os colchetes uniam as cortinas, fica aqui representado pelo Espírito Santo, que faz a união entre Cristo e a igreja. Também demonstra a união entre os cristãos. Esses colchetes aqui é a sustentação, né? Que promove a união. E quem é que faz isso? O próprio Cristo e o Espírito Santo, que estão deixando tudo ligado, juntinho. Porque o reino de Deus é um móvel só. É um tabernáculo. Não tem 2 tabernáculos, 3 tabernáculos. É um tabernáculo. Todos os utensílios, todos os detalhes sendo sustentados pelo próprio Deus. Sensacional. Ele garante isso. E a nossa conclusão
Aqui tem uma ideia, irmãos. À noite, a glória de Deus, pela nuvem, iluminava o tabernáculo. Aquecia toda essa região aqui. É frio. Eu tive a oportunidade de subir o Monte Horebe. Começamos a subir às 11 horas da noite e terminamos de subir 4 horas da manhã. 5 horas de caminhada. E eu comecei a subir, irmãos, de touca, blusa, jaqueta, manta, lógico, calça, tênis e frio. Lá em cima muito frio. No deserto à noite é frio. Quando começamos a descer, já tive que tirar tudo, né? Quando despontou o sol, 5 e pouco da manhã lá no Oriente, despontou o sol, aqueles raios, eu nunca vi nada igual, lindo demais. Começamos a descer, quando clareou o dia, já não aguentava mais o calor. De dia era terrível. Já tive que tirar tudo, descer de camisetinha e tive uma ideia do que eles passavam de dia e precisavam daquela nuvem para trazer um pouco de alívio na temperatura para eles, e à noite trazer alívio também do frio para não sofrerem tanto. Visto que o reino de Deus é perfeito, belo e justo, a tenda da congregação indicava a vasta beleza do reino dos céus. Na pessoa de Cristo Jesus, é claro. Irmãos, vale a pena nós perseverar, porque toda a beleza, e aqui fica uma grande lição dessa aula, toda a beleza ficava escondida debaixo das peles de animais marinhos, que não tinha cor, não tinha muita beleza, prova a realidade das coisas lindas do reino de Deus, que um dia nós iremos presenciar de verdade. Então, persevera, Daniel. Vai até o fim, porque nós vamos ver toda a beleza desse tabernáculo celestial. Aleluia! Chegamos ao final da aula 3. Vamos fazer a nossa oração para selar essas bênçãos. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela vida dos teus servos que estão aprendendo todas as riquezas espirituais através do estudo do tabernáculo. E nós te louvamos, Senhor Jesus. Na verdade, tudo indicava a sua pessoa. O seu agir, o seu querer, o seu reino, o seu poder, o seu amor, a sua justiça, todas as bênçãos que vêm do Senhor. Como diz tua palavra, sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. E nós te damos graça e pedimos que possamos permanecer nos átrios da tua presença. Hoje já temos acesso ao Santo dos Santos e temos ousadia diante do trono da tua graça. Que esta certeza, Pai, possa estar real, viva, no coração de cada filho teu, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Para a honra e glória de Deus Pai, te louvamos por estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço, fique na paz.